Oi, gente, tudo bom? Eu vim gravar esses vídeos para vocês referente às nossas aulas do dia 20 de março. Então, eu vim gravar esses vídeos para vocês. Não se incomodem com a resolução baixa do vídeo. Eu tô um pouco triste porque eu tinha feito outros vídeos para vocês, mais interativos, vídeos mais elaborados, só que eles ficaram com a resolução alta. Então, quando eu fui para compartilhar esses vídeos para vocês, tinha vídeo que tinha até 3,5 GB de resolução. Então, compartilhamento para ele em algumas redes não foi possível ser feita e a internet também não ajudou. Então, foi proposto para mim, no caso, eu me propus a não deixar vocês sem essas aulas, sem esse conhecimento, e eu não quero só ficar justificando. Então, eu vim gravar para vocês, não se incomodem com a qualidade baixa do vídeo. Minha imagem não é muito importante, mas eu vim aqui construir conhecimento com vocês. Vou dar os tópicos dessas aulas para vocês, falar das minhas atribuições, enfim, vamos construir conhecimento nesse dia de hoje. E se caso nos demais vídeos eu apareça nesse mesmo cenário, essa mesma roupa e tudo, não se incomodem, porque eu tô no trabalho, no rodízio do trabalho, hoje foi o meu dia, então eu tirei para gravar todos os vídeos para vocês, tá? Disponibilizar esse tempo para vocês, tentar explicar um pouco para vocês não ficarem, não se sentirem soltos. Então eu falo isso de coração aberto, de peito aberto. Tô triste por conta dos outros vídeos, mas vou refazer isso para vocês também. E é isso, vamos começar. Então, nesse tópico da nossa aula do dia 20 de março, e também eu já tinha falado antes para vocês, essa questão da história da administração. Então, são 6 tópicos que eu vou trazer para vocês a respeito da história da administração. Os tópicos são a administração das civilizações antigas. E também não se incomodem com barulho, porque como eu falei que eu estou no trabalho, então eu estou perto de outras construções aqui também. Então, a administração das civilizações antigas, as primeiras contribuições militares, a Igreja Católica, a administração medieval, a Revolução Industrial e os pioneiros da administração, ok? Esses são os 6 tópicos para vocês. Então, eu vou começar falando para vocês da questão da administração das civilizações antigas. Então, a administração das civilizações antigas começou com a construção, podemos dizer que começou com a construção das pirâmides no Egito, que é um exemplo. Assim, eu não quero dizer que a administração em si começou com a construção das pirâmides no Egito. Eu quero dizer que uma das atribuições da administração surgiu com esse pensamento da construção dessas pirâmides, porque tinha todo um planejamento, todo um controle, toda uma organização de como seriam transportadas essas grandes pedras, de todo esse pensamento de como a pirâmide teria o formato de pirâmide e qual seria o propósito dela. Então, nesse caso da administração das civilizações antigas, pesa nessa questão da teoria, da teoria da administração, por conta que qual o propósito de se criar uma pirâmide? Como, sem o conhecimento técnico e sem os equipamentos que nós temos hoje na modernidade, como é que elas foram feitas? Como é que esses trabalhadores se dispuseram a carregar pedras tão enormes, blocos tão enormes de pedras e construíram várias pirâmides? Então, quem foi que disse para eles que teria que ser tal material e, como eu falei para vocês, e a pirâmide tinha que ser de tal forma? Então, vocês podem perceber
que a administração das civilizações antigas veio com essa questão de planejar, organizar, controlar tudo que entrava, tudo que saía. Será que esse trabalhador ele ia receber alguma remuneração por conta desse trabalho dele? Quais eram as implicações que nesse trabalho teria? Então, de que forma essas pessoas realizariam esse trabalho? Porque o nosso papel enquanto administradores é poder traçar metas, traçar um planejamento que venha, no caso, gerir uma situação para que ela se saia da melhor forma possível. Então, como exemplo que eu dou para vocês, eu sempre trago a questão da nossa casa. Então, na nossa casa tem a pessoa que limpa, tem a pessoa que cozinha, tem a pessoa que lava roupa. Eu não estou querendo falar aqui pessoa em si, o secretário do lar, secretária do lar. Eu não quero falar isso. Eu falo dizer assim que a mãe pode desempenhar todas essas funções, mas... Então tá, vamos partir dessa premissa. Você, a mãe, o pai, alguém responsável, não só categorizar a mãe, mas alguém responsável, ela é responsável por todas essas atribuições dentro do lar. Então, de que forma essa pessoa está desempenhando essa função? Em que horário ela acorda? Como ela lava a roupa? Que hora ela faz a comida? Ela lava primeiro e cozinha depois, ou ela cozinha primeiro e lava depois? Qual é o horário que ela arruma a casa? Ou então, quais são as outras atribuições? Então, percebam que se tem todo esse planejamento de como vai ser feito, que hora vai ser feito e como vai ser feita. Então, tudo isso constitui essa visão da administração. E como nós estamos tratando da história da administração com esses 6 tópicos que eu dei para vocês, esse primeiro tópico nós estamos falando sobre as civilizações antigas. Então, eu dei o exemplo das pirâmides do Egito, porque é uma das civilizações mais antigas do mundo que nós nos surpreendemos até hoje em relação a essas construções arquitetônicas e também toda a prosperidade que a sociedade egípcia tinha, principalmente com relação às cheias do Rio Nilo, quando tinha que plantar, quanto tinha que colher e basicamente como em períodos de seca, pelo Egito estar constituído no continente africano, todo esse período de seca, de deserto, como eles conseguiram contornar essa situação e constituir uma das sociedades mais incríveis do mundo. Então, basicamente, são todas essas ideias. Como essas civilizações antigas utilizaram a administração a seu favor. Então, elas utilizaram tudo através da observação. Eles foram grandes observadores das estrelas, grandes observadores das estações do ano, grandes observadores das questões da natureza. Então, eles se prepararam através das observações. Nós hoje nos utilizamos dos fundamentos da modernidade, celular, internet, computador, tablet, ou seja, todo o acesso que nós precisamos, vídeos no YouTube, tudo está ao alcance da nossa mão. Mas essas civilizações antigas, elas não tinham nada desses recursos, não tinham conhecimento nenhum, não ia entrar no YouTube para saber como construir uma pirâmide. E outra, se a pessoa que postou o vídeo como construir uma pirâmide, como ela chegou na constituição de que como se construiria uma pirâmide? Então, vocês percebam que é basicamente essa a noção que eu quero trazer para vocês. Tudo parte da primícia da observação. Digamos assim, essa civilização antiga, ela observava que toda vez que aparecia nuvens escuras no céu, iria chover. Isso é uma observação deles, mesmo sem ter embasamento científico nenhum. Então, eles simplesmente observavam, olha, quando apareceu aquela nuvem no céu, em tal período chove. Então, seria propício antes de chover, se a gente plantasse. E quando essa nuvem aparecesse, chovesse e ia aumentar a plantação. Alguém pode ter achado num certo momento uma ideia estúpida,
mas se provou uma ideia muito válida. Então, observem que as civilizações antigas, elas se utilizaram da administração através da observação, igual tudo na nossa vida. Antes de adquirir um produto, um serviço ou qualquer tipo de coisa, nós buscamos referências sobre ela. Então, através disso, nós tiramos nossas próprias conclusões e nós vamos e fazemos algo através da nossa observação, que foi basicamente um dos princípios que os povos antigos na história da administração fizeram. Eles observaram, tentaram, acertaram, erraram e construíram tudo que nós temos hoje. Então, basicamente, as tentativas de acerto e erro das civilizações antigas são os nossos acertos que nós temos hoje. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que são as primeiras contribuições militares. Então, as primeiras contribuições militares, como eu já tinha falado um pouco para vocês antes, não sei se recordam na sala de aula, um dos precursores que ajudou muito nessa questão da disseminação da administração foram com base nas contribuições militares. Porque, gente, se os povos antigos eles se baseavam na utilização e na observação, quando veio de toda essa observação, digamos assim, o Egito, nos períodos da seca, eles não tinham conhecimento de como se precaver. Eles observaram que talvez no país vizinho tinha grande abundância de água, não tinha seca, tinha muita comida. As primeiras coisas que eles poderiam observar é fazer guerra contra aquela região e tomar aquele recurso natural pela observação que eles tinham que isso seria bom. Nesse caso das contribuições militares, tudo se começou daí, dessas pequenas disputas por terra, por recursos naturais. Depois aumentou para a questão de disputas de ideologias e filosofias. Então vieram as grandes guerras. No caso, queria-se ter posse de outras terras, de ideologias, de culturas diferentes. Queria-se ter controle sobre tudo isso. Então, com essas guerras, veio as revoluções tecnológicas. Por quê? Para você se sobressair em qualquer coisa da sua vida, é preciso ter uma atitude mais agressiva, uma atitude, digamos assim, mais incisiva sobre algo. E nessa questão das primeiras contribuições militares, a gente pode perceber que veio, no caso, as construções dos aviões, veio construção de tanques de guerra, veio a questão da camuflagem, da preparação física, veio a questão de todo o planejamento estratégico de guerra e ataque que os soldados, os comandantes tinham que ter para que eles obtivessem vitória em relação ao inimigo que eles estavam enfrentando. Então, tudo isso trouxe de contribuição para nós, porque através dos períodos horríveis da guerra, foi que nós tivemos o que eu posso dizer de exemplo para vocês. A questão de que hoje nós temos miojo, no caso nós temos comida enlatada, nós temos canivete, no caso, ferramentas multifuncionais. Tudo isso por quê? Porque através da observação dos povos antigos, que se desenvolveu com as contribuições da guerra, o pensamento humano, com base na observação, foi procurando sanar suas necessidades. Se aquele país tinha necessidade de ter uma terra melhor, uma produção melhor, qual foi a observação dele? Fazer guerra. Mas de que forma eu vou guerrear contra aquele outro povo? Eu vou ter que ter armas melhores, eu vou ter que ter pessoas melhores, mais resistentes, mais fortes. De que forma eu vou trazer essas pessoas, fazer com que essas pessoas sejam assim? Eu vou preparar melhor elas fisicamente. Eu vou dar uma alimentação melhor para elas. Então percebam que tanto na nossa vida, por conta das contribuições do passado, é que nós só pensamos. A administração, a observação e pensamento. Você tem uma necessidade, você observou que a sua necessidade pode ser sanada
com algo que você observou que era bom. Por exemplo, eu estou com fome. Isso não só é um sentimento do meu organismo, como uma observação minha. Eu tenho fome. Mas o que é que eu vou fazer para sanar a minha fome? Observar qual é o alimento que vai ser responsável por sanar a minha fome. E o que mais do exemplo? Eu já observei que se eu comer maçã, me dá mais fome. Mas se só tiver maçã? Eu também observei que se eu consumir melancia, vai me dar mais vontade de ir ao banheiro. Então, observem que tudo são observações. E tudo que a gente observa, tudo que a gente tem conhecimento, ou que a gente não tem conhecimento, a gente tenta testar para sanar o nosso problema, a nossa necessidade. Bem assim foi com essa questão da contribuição militar. Eu falei do enlatado, do miojo, porque tudo isso veio consequência da guerra. Porque as pessoas precisavam conservar alimento, precisavam transportar esse alimento para as pessoas que estavam na guerra. Então, tudo isso requereu essas observações para sanar essas necessidades. A mesma coisa é que nós chamamos carne de charque, jabá, carne do sol. Se eu estiver errada, me corrijam, deixem um comentário, uma sugestão, alguma coisa, mas basicamente a mesma coisa. Foi uma forma desenvolvida de você preservar a carne para consumi-la depois. Tá ok, gente? Vou falar então para vocês agora o nosso próximo tópico, que é a Igreja Católica. Eu já falei para vocês ter a sua observação da Igreja Católica de forma bem imparcial. Nós não estamos tratando da questão religiosa, nós estamos tratando da questão da administração em si. Porque como grande organização mais antiga que nós temos notícia, ela, no caso assim, teve mais efeito, controle sobre a vida de outras pessoas, administrou muitas terras, administra muitas instituições de caridade, muitas instituições lucrativas e vários outros tipos de instituições que têm um caráter desenvolvido com base na necessidade humana. Então, percebam, desde as civilizações antigas não tinha recurso tecnológico, mas através da observação eles foram atrás de coisas para sanar sua necessidade. Um dos subsídios da guerra, que foi uma das consequências de sanar a necessidade da população, dos povos antigos, foram também recursos novos que trouxeram para a gente. Não é assim, tem a questão do treinamento militar, das armas militares, de todo o aparato militar que nós temos hoje, toda a questão das estratégias que os posicionamentos táticos que a polícia em si tem hoje. Então, tudo isso surtiu um grande efeito mesmo em um período tão conturbado da nossa história. Em relação à Igreja Católica, como o período estava muito propício a pessoas com pensamentos diferentes, buscando sanar suas necessidades. Então, muitas pessoas estavam mais vulneráveis, mais abertas para receber palavras de ânimo, palavras de apoio de pessoas que estavam ali, que, digamos assim, em meio a tanta guerra, a tanta dificuldade, a tanta coisa ruim acontecendo. Então, as pessoas meio que buscavam formas de digamos assim, se melhorar fisicamente e espiritualmente, achando que qual é o propósito para tudo aquilo que está acontecendo. Então, o papel importante da Igreja Católica entrou nesse sentido de trazer esse reconforto para as pessoas através do sagrado, do divino, ao mesmo tempo que, em contrapartida, oferecia para elas também meios. É como nós encontramos hoje. No caso assim, para quem gosta de um cantor, um ídolo, não sei. Então, tudo aquilo que faz lembrar aquele cantor, aquele ídolo, então gera um reconforto pessoal. Então, se você adquirir algo que seja relacionado àquela personalidade, então é válido, então você vai querer comprar, vai querer adquirir. Então foi algo pensado administrativamente, digamos assim,
para poder ter lucro em cima de uma necessidade e também se manter. Não vou querer aqui falar para vocês que são coisas ruins. Temos que saber separar o que foi ruim e o que é bom. Tá ok? Então, dando seguimento para vocês dos nossos tópicos, falar agora sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela foi o início do avanço tecnológico da humanidade. Ela substitui o trabalho humano pela máquina e uma das principais fontes de energia foi o motor a vapor. Então, é até engraçado falar isso, porque o motor a vapor foi uma das grandes inovações tecnológicas que se tinha nesse período. Então, até certo tempo, isso também é importante frisar, que até certo tempo não se tinha essa noção de cadeia de produção que nós temos hoje. Um dos mais importantes exemplos de cadeia de produção que eu posso falar para vocês é produção de carro. Então, o que eu posso falar para vocês é a produção de carros, de automóveis. Da produção de automóveis, porque vocês têm essa noção de que cada montador coloca uma peça que ao final vai dar vida ao carro, vai constituir o carro. E também tudo isso é em decorrência da Revolução Industrial, porque percebam que para nós, hoje, que é tão banal a gente ver uma produção, uma robotização de alguma empresa, é algo bem comum, mas só que para as pessoas do século XVIII foi algo assim revolucionário, porque até então essas pessoas trabalhavam manualmente, digamos assim, a prefeitura distribuindo máscaras, a minha máscara tá aqui, o álcool também, tá, gente? Consciência. Eu só tirei, óbvio, para gravar os vídeos para vocês, mas tá aqui e eu tô longe de outras pessoas, como eu falei para vocês no rodízio. Então eu tô aqui numa parte isolada do trabalho. Então, essa questão da confecção da máscara. Todas essas máscaras seriam costuradas à mão por determinadas pessoas, então levaria um tempo absurdo para estarem prontas. Mas hoje, com máquina de costura, com molde, com tudo já pronto, preparado, você só tem o cuidado de colocar a programação correta e colocar lá, porque a máquina praticamente faz tudo sozinha em um curto período de tempo muito expressivo. Então, tudo isso ocasionou em tudo que nós temos hoje. Quando eu falei para vocês que era uma grande inovação a questão do motor a vapor, é porque era isso, era muito da tração animal, de tudo ser do serviço animal, do cavalo, do boi, do jumento, então tudo para o transporte. Só que a partir do desenvolvimento tecnológico, advindo das observações da necessidade da sociedade, é que se foi colocando mais ênfase em pesquisas e colocando mais tópicos. Então, se observou que com a queima do carvão ou da madeira se produzia um vapor que, digamos, impulsionava um motor ligado a ele. Então, já veio daí as embarcações movidas a vapor, que já foi uma inovação, principalmente para quem usava o rio ou alguma parte com água para poder fazer esse deslocamento, o que melhorou em muito a vida das pessoas. E depois já veio a questão do carro, que antes era conduzido pela tração animal, e já veio a questão do carro a vapor também, que tinha uns carros bem antigos que pareciam uma charretinha, que tinha uma grande chaminé na frente. Então, tudo isso ocasionou um impulso na administração, tá? E que melhorou muito a nossa vida hoje, porque através disso melhorou a vida dessas pessoas do passado e melhorou a nossa vida agora através dessas atribuições do passado. Então, houve invenções, teve a construção da questão do capital, do social humano, veio revolução de máquinas também, construção de mais indústria, mais emprego, mais mão de obra,
Teve a questão também do treinamento, que a gente falou da questão das atribuições militares, mas essa questão de treinar o funcionário da fábrica, não se tinha essa noção de treinamento, até porque a questão do treinamento militar era voltado para os militares, não foi voltado para a população em si, mas com a necessidade que se encontrou com a necessidade da sociedade, se incorporou novas técnicas, novas atribuições para a sociedade. Então, percebam que a administração, ela tem esse papel, ela é assim, aquela coisa que está observando que a pessoa tem uma necessidade. Aí pensa assim, eu sei que aquela pessoa tem uma necessidade de usar roupa. Então, que roupa eu vou oferecer para aquela pessoa? Que tipo de estampa eu vou oferecer para aquela pessoa? Será que aquela pessoa é alérgica a algum tipo de tecido? Será que aquela pessoa gosta de roupa mais curta, mais comprida? Será que a região que aquela pessoa mora é uma região quente ou uma região fria? Então percebam que a administração, ela tem o papel de descobrir essas necessidades para oferecer um serviço que seja condizente com essa necessidade. Mas a administração vai além. Ela quer também, como eu posso falar para vocês, pegar necessidades que a sociedade não tem e botar para a sociedade ter. Na questão aí agora, nós não temos necessidade de Netflix. O que Netflix agrega valor na nossa vida? Ah, mas só que se eu não souber o que está acontecendo na série, eu vou ser excluída da sociedade. Então, observem que a sociedade, ela cria uma necessidade para fazer você ter essa necessidade e sanar essa necessidade, porque a sociedade quer que você faça isso. Se você não fizer, você automaticamente é excluído. Então, percebam essas pequenas nuances. E o nosso papel, o papel do administrador, é pegar os recursos finitos que tem no meio ambiente, na natureza em si, observar a necessidade da sociedade e junto com, eu vou observar a necessidade da minha sociedade, vou observar o que eu tenho na natureza, no meio ambiente, que pode sanar a necessidade da minha sociedade, e em contrapartida, eu vou criar coisas nessa sociedade que não tem no meio ambiente, mas que eu posso criar. A sociedade tem necessidade de comer, de se alimentar. Então, a sociedade vai buscar o quê? Ver no meio ambiente e na natureza o que pode ser comestível, que pode ser produzido em grande escala para atender toda a população mundial. Tudo bem, todo mundo foi atendido na sua necessidade, mas o que é que nós vamos fazer? Começar a segmentar essas necessidades e propor necessidades nas pessoas que não são tão, digamos assim, comuns ou relevantes para a maioria da população, digamos. Temos necessidades de nos alimentar, mas só que a gente não come caviar. Caviar é uma necessidade de uma segmentação do mercado que é mais refinada. Vocês conseguem entender a diferença, a percepção que eu trago para vocês? Então, digamos assim, nós precisamos beber. Todos consomem água, porque é cientificamente comprovado que a água, ela é um alimento mineral, ela traz benefícios para a saúde em si. Nós sabemos o papel da água na nossa vida. Mas com essa necessidade que é criada no mercado, o que é que acontece? Vamos criar água saborizada, vamos criar água aromatizada, vamos criar água isso, água daquilo. Então, vocês conseguem perceber que a administração, eu tenho uma sociedade com necessidade, eu tenho um meio ambiente que pode sanar essa necessidade, mas eu também posso criar algo entre esses dois, que é uma necessidade que esse não sabia e esse meio que não tem. Então, criar algo novo, como a questão da água.
Água é água. O que é água aromatizada? O que é água saborizada? Então, foram necessidades criadas com coisas que tem na natureza, mas que não são da natureza, por assim dizer, porque não tem água saborizada, digamos assim, que você chegue lá e pegue diretamente da fonte, por assim dizer. Então, são exemplos que eu trago para que vocês tenham noção de como é feita a administração de uma forma mais descomplicada, com atributos do nosso dia a dia. E o último tópico que eu trago para vocês dessa questão da história da administração é os pioneiros da administração, ou seja, pessoas que, assim, eu não vou dizer que foram os criadores, os fundadores da administração em si, porque, como eu falei para vocês, a administração ela veio da observação de várias pessoas. Então, cada um vai dando a sua contribuição. Ninguém sabe quem começou, quem terminou, porque a administração está em tudo. Seja em querer comer, querer produzir, querer fabricar, enfim, em várias atribuições que nós temos. Mas os pioneiros do estudo da administração em si, constituída como um estudo, como uma ciência, né? Então, as ideias básicas dos economistas clássicos liberais são precursores do pensamento administrativo de hoje. Então, porque, como eu falei para vocês, se a administração ela busca sanar a necessidade da sociedade, da população em si, os pioneiros do estudo da administração foram os economistas, principalmente porque eles tinham conhecimento de tudo que era gasto, de tudo que era comprado, de como estava a saúde dessa fábrica, dessa empresa em si. Então, eles tinham noção do que era preciso comprar, do que não podia comprar, se era desperdício, se não era desperdício, se ia faltar, que é basicamente o pensamento da administração. Gerir recursos finitos de forma que não falte para um nem para o outro. Nós sabemos que tem discrepância, tem disparidades, mas o pensamento principal é esse que eu posso trazer para vocês de minha atribuição. Então, o pensamento ele perdura até hoje, basicamente por ser um pensamento simples. Adam Smith ele diz que a importância do planejamento e organização das funções da administração. Então, planejamento é como eu falei para vocês. O que fazer, para quem fazer, por que fazer, a que preço vender, a que preço colocar no mercado. Então, tudo isso é você planejar, é você ver a necessidade antes de você dar uma solução para a necessidade. Porque talvez você possa dizer: eu vou fazer máscara para a população. Quantas máscaras você vai fazer? Quantos metros de tecido você vai comprar? Você vai vender essas máscaras a que valor? Talvez você compre 100 metros de tecido e não venda nem 2 máscaras. Ou você compre o tecido, o elástico, a linha, vá montar, dispor seu tempo, seu dinheiro, e a pandemia seja controlada e possivelmente alguém não queira comprar mais. Tudo isso são coisas a se pensar. O outro economista clássico, precursor do estudo da administração, é James Mill. Ele diz que estudo de tempos e movimentos para incremento da produção. Essa questão dos estudos de tempo é importante porque você tem que saber a quantidade de que vai produzir e em que tempo produzir. Porque, como eu falei para vocês, talvez a produção da máscara fosse feita manualmente e demandasse aí 100 máscaras feitas em 7 dias. Mas hoje, com o advento da tecnologia, da robotização, dessa facilitação do trabalho, 100 máscaras seriam feitas apenas em 10 minutos. Então, é mais ou menos essa ideia dos tempos e movimentos para vocês terem. O próximo é David Ricardo. Ele diz que o enfoque no trabalho, capital, salário, renda, produção, preço e mercado. É basicamente o que eu falei para vocês. O que fazer, para quem fazer, a que preço eu vou botar esse serviço, esse produto no mercado e o que eu espero receber em troca dele. O próximo é John Stuart Mill. Ele fala:
O controle voltado para o problema de como evitar furtos nas empresas. É aquela questão de que você sabe que aquela quantidade de produto está sendo produzido para uma determinada quantidade de pessoas. Aí, se caso haja algum furto, alguma coisa dentro da empresa, vai faltar. Aí vai requerer mais produto para produzir outro, vai requerer mais tempo de você trabalhando, ou seja, vai requerer um retrabalho de uma coisa que já estava certa para ser feita. Então, tudo isso demanda um retrabalho, um maior tempo e um maior prejuízo, não só para a empresa, mas para todo um conjunto em si. Karl Marx é um dos mais famosos por conta do pensamento socialista, e ele fala que o valor da mercadoria é determinado pela quantidade do trabalho socialmente necessário para produzi-la. Isso é importante naquela questão de atribuir valor a determinada coisa. Talvez, eu boto o exemplo da máscara, talvez essa máscara que foi dada pela prefeitura do município, ela não tem um valor acentuado por as pessoas acharem que é obrigação da prefeitura dar essas máscaras porque nós estamos pagando nossos impostos, ou seja, é o nosso próprio dinheiro. Mas nós temos que atribuir o valor devido para ela pela questão da preocupação e da responsabilidade social que a prefeitura em si está tendo com toda a população. Bem assim, são com as coisas que nós atribuímos, nós damos valores para ela. Então, quanto mais um serviço ou produto que a gente adquire por um preço elevado, mais valor agregado nós vamos dar a ele, porque custou muito para a gente possuir aquilo. Então, tudo tem um valor. E para fechar nossos tópicos de hoje, melhorar o funcionamento das organizações. Organizações bem administradas desenvolvem consistência, conhecimento e prosperidade. As mal administradas declinam e muitas vezes morrem. Tirar as organizações do caos, e está cada vez mais difícil se recuperar de situações caóticas. O que vale dizer que cada vez mais o declínio significa a morte da organização. Então, eu trouxe esses tópicos para vocês, como a história da administração em si, para que vocês tenham ideia de que temos sim as nossas observações, nossas necessidades precisam ser sanadas. De que forma? De forma que os recursos utilizados no meio ambiente, eles não se tornem escassos, eles não acabem, e que nós nos utilizamos dele de forma legal, mas que ao mesmo tempo a sociedade coloca necessidades que nós não tínhamos por conta das inovações tecnológicas, como eu falei para vocês do Netflix, sendo que também outras coisas que a gente possui ou adquire pela sociedade é para se encaixar na sociedade. Então, quando eu trago essas atribuições para vocês, eu não trago assim muito pelo lado teórico, mas sem deixar de trazer o teórico, porque eu quero que vocês entendam que a sociedade em si é muito uma questão de observação, muito uma questão de você ter experiência e de você entender o meio em que você está inserido. Principalmente porque a organização, ela não é em si engessada apenas a questão de empresa. A organização é qualquer coisa que você se propõe a fazer. Tem um propósito, que você disponha seu tempo, sua energia para poder desenvolver esse trabalho, esse serviço. Então, como eu falei para vocês, esse vídeo é referente à nossa aula do dia 20 de março. Vou gravar demais vídeos para vocês relativos aos dias das nossas aulas. Coloquem dúvidas, sugestões, reclamações, coloquem suas observações, quais são suas necessidades. Esse tópico voltado para essa aula, a questão da história da administração. Então, eu vou sempre tratar com vocês os tópicos das aulas, colocar para vocês atribuições minhas, e é isso, vamos construir conhecimento. Então, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, se vocês quiserem, voltem um pouco o vídeo, procurem online, procurem outros meios de construir o conhecimento de vocês. E é isso, nós vemos nos próximos vídeos. Tchau!